Vamos lá. Então, agora o que a gente vai falar é sobre morfologia e estrutura das células bacterianas. Então, a gente vai falar especificamente sobre o que compõe uma célula bacteriana. Então, para essa parte da aula, a gente vai falar sobre dois tópicos importantes. A parte da morfologia e da estrutura. Então, morfologia engloba o quê? Engloba forma, arranjo e tamanho. Já as estruturas, eu vou dividir elas em dois grandes pontos. As estruturas internas e as estruturas externas. Como é uma aula de recordação do que vocês viram na graduação, eu acho que vai ser bem tranquilo de ver. Mas, de novo, tendo alguma dúvida, me pergunta, tá? Bom, o foco principal da gente é bactérias de interesse médico. Então, as bactérias de interesse médico, com relação à forma e arranjo, elas são divididas de algumas formas, de alguns métodos diferentes. Não vou falar formas de forma. Então, com relação à forma, ou seja, quando eu falo de forma, eu estou falando do formato de uma única célula bacteriana. Então, uma célula bacteriana, ela pode ter três formatos, três formas diferentes, quando a gente pensa em bactérias de interesse médico. A gente tem as bactérias esféricas, as cilíndricas e as espiraladas. Então, as bactérias de interesse médico podem ter essas três formas, tá? A forma mais comum das bactérias de interesse médico, elas são as esféricas. As bactérias que apresentam a forma esférica, em microbiologia, são chamadas de cocos, tá? Então, a gente está falando de um coco. Coco é uma bactéria que tem uma forma esférica, ok? Essas formas esféricas, elas podem ter até pequenas variações. A gente pode ter um coco bacillus, que é um coco um pouco mais alongado. Ele pode ter alguma alteração um pouquinho diferente numa das extremidades. Por exemplo, Streptococcus pneumoniae é formado por dois cocos que a ponta é um pouco mais fina, parece chama de vela, mas tudo vem lá da história original dela ser uma bactéria esférica, de um coco. Então, isso é a forma. Agora, a gente tem os arranjos. Arranjo é como as bactérias podem estar associadas umas às outras do mesmo gênero e da mesma espécie. Então, por exemplo, toda bactéria que tem a forma de coco, quando ela está sozinha, só uma célula é coco, ela pode ter arranjos diferentes. Quais são eles? Diplococos, quando dois cocos estão juntos. Então, quando eu tenho uma duplinha de cocos ligado, eu vou chamar isso de um diplococo. Quando eu tenho uma cadeia de vários cocos ligados, eu chamo isso de estreptococo. Não confundam estreptococo arranjo com estreptococcus gênero. Vocês vão ter uma aula sobre o gênero Streptococcus. Todas as bactérias, ou praticamente todas as bactérias do gênero Streptococcus, têm o arranjo Streptococcus. Mas nem toda bactéria de arranjo Streptococcus é do gênero Streptococcus, tá? Então, quando eu falo de arranjo, é a organização dos cocos, tá? Não estou falando de gênero. Vejam que está escrito em português. Quando eu escrevo em português, não escrevo em latim, eu estou falando do arranjo. Então, arranjo Streptococcus são cocos em cadeia. Quando os cocos eles se organizam numa estrutura que parece um cacho de uva, eu chamo isso de estafilococo. De novo, estafilococo em português, porque eu estou falando de arranjo e não do gênero Staphylococcus, tá? E um outro tipo específico de arranjo dos cocos é chamado de sarcina. Sarcina é basicamente os cocos se organizando num cubo. Apesar de eu ter falado para vocês que coco, e a gente está falando de forma e arranjo mais comumente encontrado em bactérias de interesse médico, sarcina não é um arranjo comum para bactérias patogênicas humanas. E existe uma bactéria que causa uma doença, uma infecção no estômago, que está se estudando se efetivamente ela é a causadora da doença ou não, e aí sim seria um dos primeiros representantes no arranjo sarcina, que é patogênico para a população humana. Mas isso ainda não está fechadinho, tá? Segundo grande grupo, com relação à forma,
são os bacilos. Os bacilos, eles lembram tijolos, como se fossem retângulos, tá? Os bacilos, eles também podem estar com um arranjo diferente. A gente tem o bacilo propriamente dito, que é quando a célula está sozinha, só tem um representante daquela célula, ou a gente pode ter um diplobacilo, quando tem dois bacilos ligados um no outro, ou uma outra forma, streptobacilos, quando eu tenho os bacilos formando cadeias. Quando os bacilos ficam sobrepostos entre cadeias e ficam um em cima do outro, que lembra um pouquinho o que a gente viu de estafilococo para o coco, no bacilo não chama estafilobacilo, chama paliçada. Então, paliçada é quando você tem vários bacilos, um em cima do outro, um ligado no outro, formando estruturas que não são exatamente um cacho de uva, como é no estafilococcus, mas não é uma cadeinha, como a gente vê no streptobacillus. Então, a gente chama isso de paliçada. Tá bom? Tudo bem? Terceiro grande forma de bactéria de interesse médico são as bactérias espiraladas. Então, bactérias espiraladas são aquelas que se assemelham, até certo ponto, ao espiral de um caderno universitário. Então, são células que têm uma forma em espiral. Mas, nessas células, a gente não tem o que a gente chama propriamente de um arranjo. A gente tem, na verdade, são subtipos da forma principal. A forma principal é a forma espiralada. Só que a forma espiralada, ela se subdivide em outras formas. E aí, com essa subdivisão, faz com que a gente tenha 3 subtipos principais da forma espiralada. Uma delas é a forma que a gente chama de vibrião. Vibrião é uma célula que parece uma vírgula. Então, parece um bacilo, e esse bacilo ele sofreu uma dobradura. Então, a gente tem uma vírgulazinha. Essa vírgulazinha é o que a gente chama de formato vibrião, que é, por exemplo, o formato encontrado no agente causador da cólera, do vibrião cólera. Tá? Quando, ao invés de eu ter apenas uma dobradura, eu tenho 2 dobraduras, então eu faço com que haja 2 voltas nessa bactéria espiralada, a gente vai chamar isso de espirilo. Então vejam aqui, ó, isso aqui é um espirilo, eu tenho 2 voltas nesta bactéria. Um exemplo de espirilo é Helicobacter pylori, o agente causador de infecção no estômago que pode gerar câncer estomacal. Tá? E, por fim, aqueles que aí sim, efetivamente se assemelham com espirais de caderno, porque tem várias dobras, a gente vai chamar ela de espiroqueta. E o maior exemplo que a gente tem é o... Gente do céu, me fugiu a palavra. Como que é o nome da bactéria que causa infecção da urina do rato? Gente, eu esqueci o nome. A sífilis também, o treponema pálido. Leptospirose, obrigado. Então, a leptospira é um exemplo de espiroqueta também. Ok? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente pensa em estrutura e formato de bactéria, então uma das coisas a gente pensa em forma e arranjo. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que as bactérias têm tamanhos variados. Então, em geral, elas variam de 0,8 até 25 micrômetros de comprimento, o que permite a sua visualização, quando bem coradas, na maior parte das vezes, em microscopia óptica. Vocês sabem que existem várias bactérias que a gente não consegue visualizar dessa forma, que a gente precisa de colorações específicas, ou até do uso de microscópios eletrônicos para fazer a visualização adequada desse tipo de bactéria. Mas, em geral, quando bem corada, a maior parte das bactérias de interesse médico são visualizadas em microscopia óptica, ok? Porque elas medem, em geral, entre 1 a 5 micrômetros. Existem bactérias muito maiores, mas essas outras bactérias, elas têm um interesse mais ambiental do que médico. Então, a gente não vai entrar especificamente neste aspecto, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia de análise comparativa, aproximadamente do
tamanho de uma Escherichia coli, que é uma bactéria presente no intestino de todos os mamíferos, é parte da microbiota intestinal. Muitas delas são saprófitas, algumas são patogênicas. Vocês vão ter aula sobre ela, entre outras bactérias, amanhã à tarde, com a professora Carla. Então, uma comparação do tamanho de uma Escherichia coli com uma das menores células encontradas no corpo, que é uma hemácia, que é uma célula que nem núcleo tem, que é uma célula anucleada. E comparação com alguns vírus, para vocês verem essa diferença que a gente tem desse espectro de tamanho quando a gente pensa em micro-organismo, tá bom? Então, isso era com relação à forma e com relação a arranjo. Então, esses são os três principais grupos: coco, bacilo e espiralada, e os arranjos ou subdivisões de cada um deles. É importante vocês saberem isso? Sim, extremamente importante, ainda mais para esse curso. Se esse curso é um curso de identificação e isolamento, vocês têm, para ajudar a identificar, vocês vão precisar saber a forma e o arranjo dos principais patógenos humanos. Então, precisa saber dessas formas, você precisa saber de como a gente chama isso, de como que a gente denomina as formas e os arranjos diferenciais, tá?